Eh, Pedro Frazão, bom dia. O Chega é um dos vencedores da noite. Aliás, o próprio Pedro Frazão foi um dos 12 eleitos, neste caso por Santarém. A quem é que o Chega está a ganhar votos? A quem é que ganhou votos nestas eleições? Bom dia, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. Eu espero que finalmente os meios de comunicação social deem a oportunidade aos vários agentes políticos do Partido Chega para participarem destes debates, o que até agora não acontecia, acusando sempre o Chega de ser um partido de um homem único, o que hoje se verifica que não é verdade. De facto, o Chega é um grande fenómeno político. Eu penso que o André Ventura e o Chega podemos dizer que é o maior fenómeno político dos últimos 30 anos e está a ocupar um espaço da direita que sempre existiu. Um espaço da direita conservadora, uma direita corajosa, que defende os valores nacionais, defende os valores dos portugueses. Recebemos, com certeza, havemos ter recebido votos do PSD, votos também do CDS. Mas, de facto, representamos uma sociedade portuguesa conservadora nos valores e liberal na economia que sempre existiu. E como é que reagem às acusações, que são muito generalizadas também, de racismo, de xenofobia e de terem, no fundo, linhas dessas no vosso programa e no vosso discurso? Ontem à noite a Catarina Martins de facto voltou com essas acusações e parece um pouco aquelas crianças mimadas que quando perdem um jogo começam a ofender o adversário. Essas pessoas que dizem que nos ofendem dessa forma e que nós repudiamos totalmente esses ataques de racismo, de xenofobia, de misoginia, de homofobia, têm que concretizar exatamente em que é que nós somos isso que afirmam. Porque nós temos direito à nossa própria autodeterminação e na nossa matriz política está bastante claro que somos um partido humanista, personalista e que defende uma sociedade democrática e livre. Portanto, eu repudio totalmente esses ataques e penso que os comentadores, os outros players políticos e até alguma comunicação social usa desses epítetos para nos atacar e para não deixar crescer aquilo que é uma força política livre, aceito pelo Tribunal Constitucional e que tem toda a legitimidade para crescer e para ser representada no Parlamento. Independentemente do resultado dessa legitimidade, não vê que essas etiquetas, de alguma forma, são retiradas do próprio posicionamento do Chega e de declarações, nomeadamente, entre André Ventura? Essas etiquetas são falsas, portanto, o que André Ventura diz é uma coisa que toda a gente que vive no terreno sabe, é que existe um problema com alguma parte da comunidade cigana. E, portanto, isto é uma coisa que tem que ser enfrentada de frente. O próprio CDS, aqui há uns anos, também falava no subsídio à dependência e ninguém o chamava de racista e falava exatamente sobre a mesma comunidade. E, portanto, temos que enfrentar os problemas de frente sem ter medo de falar das coisas. Não nos podemos subjugar ao politicamente correto, porque o povo português precisa de que os seus problemas sejam resolvidos. Carla Castro... 91, já há 30 anos, e eu revejo-me nos valores de sempre, e eu acho que os valores enraizados ou derivados da democracia cristã são valores importantes. A família, natalidade, forças de segurança, soberania nacional, produção nacional. Mas agora temos o Chega, por exemplo. Pois temos. Algumas das bandeiras também são essas. Algumas das bandeiras são essas, são, como já tenho dito várias vezes ao Pedro Frazão, são copiadas do CDS, mas enfim, com novos protagonistas e tiveram sucesso e nós tivemos insucesso. Essa é a realidade. Copiadas não serão. Não, são copiadas no sentido que, enfim, que o primeiro partido que começou há cerca de 50 anos a falar em todas elas foi o CDS e, portanto, o Chega, enfim... Antes do CDS aparecer, ninguém falava nessas bandeiras. Muito poucas pessoas falavam nessas bandeiras, convenhamos. Bom, mas seja como for... No Estado Novo muita gente falava dessas bandeiras, da família... Seja como for, mas de forma diferente. De forma diferente, num regime diferente. E o Chega também fala de forma diferente do CDS, por isso. Pois, e teve sucesso nisso e nós tivemos insucesso, isso é um dado. Mas, portanto, eu julgo que o caminho... perguntar aqui, Pedro Frazão, se concorda com este recentramento, se quiser, previsível do PS. Eu queria só dizer que, de facto, há pouco ouvimos aqui o Pedro Melo indicar que, de uma forma um bocadinho assintosa, de que nós copiamos as bandeiras do CDS. Isto, de facto, demonstra aquilo que levou o CDS a ter este resultado, que é esta forma assintosa, de, em vez de olhar para o Chega como um companheiro de caminho que defende as mesmas bandeiras, olha para o Chega da mesma maneira que a esquerda olha, que é como um inimigo político. E se nós hoje somos chamados de fascistas, o Pedro de Melo devia se lembrar que aqui há 20 ou 30 anos quem era chamada de fascista era o CDS. E, portanto, deviam olhar para o Chega de uma outra forma. E, se calhar, se olhassem para o Chega de uma outra forma, não tinham tido os resultados que tiveram ontem. Este recentramento
do PS, penso que é o resultado do próprio discurso do Rui Rio. Portanto, o Rui Rio veio há vários anos que anda a fazer favores ao PS, nomeadamente ter acabado com os debates parlamentares, disse várias vezes que estava quase que deu a entender que gostaria de ser um vice-presidente, um vice-primeiro-ministro, peço desculpa, do governo do PS. Há poucos meses, ou há poucas semanas, Disse que queria ser... Isso não é verdade. Não, eu não disse que queria ser, eu disse que insinuou, não. deu a entender. Isso próprio foi analisado pelos meios de comunicação social, foi dito por vários comentadores. E desafio, Pedro Frazão, desafio a dizer-me onde é que isso está. Foi falado por vários comentadores na altura. Lembre-se só de uma coisa, o que é dito uma mentira que é dita muitas vezes não tem de se tornar verdade. Bem, mas é verdade que o Dr. Rui Rio há menos de um mês disse que estava disposto para aprovar um acordo, uma meia legislatura com o Partido Socialista. Isso é verdade. Também não é verdade. Não, desculpe, mas foi isso. Desculpe, mas isso foi largamente noticiado. Isso foi largamente noticiado. E, portanto, o que aconteceu foi que o eleitorado teve a percepção. O eleitorado. Está a mentir. Vai-me deixar falar, depois falará quando for a sua vez. O eleitorado teve a percepção. Deixe-me só. Sofia Matos está em desvantagem, está à distância, só 15 segundos. Sofia Matos, qual é o seu ponto? Eu peço imensa desculpa. O meu ponto é o seguinte: aquilo que o Dr. Rui Rio disse é que estava disponível para viabilizar um governo do Partido Socialista, da mesma forma que queria que lhe desculpe, com licença, que lhe viabilizassem o seu próprio governo, caso ganhasse eleições sem maioria. Foi isto que aconteceu. E aquilo que disse que estava disponível é para rever um possível acordo eleitoral aos 2 anos da legislatura de 4 anos. Mas toda essa disponibilidade que o doutor... Isto é muito diferente do que está a dizer. Sofia de Matos, o seu ponto está claro, vamos essa ouvir disponibilidade. O que interessa é a percepção do eleitorado. E a percepção do eleitorado, do meu ponto de vista, é a minha opinião, acho que tenho direito a ela, é que o eleitorado percebeu que o Dr. Rui Rio, nos últimos 6 anos, andou a fazer favores ao Partido Socialista e agora até estava disponível para conversações com o Partido Socialista. Em muitos, os próprios comentadores nos últimos dias da campanha eleitoral diziam que provavelmente um cenário possível seria um bloco central, e o que aconteceu foi que os eleitores perceberam que votar no PS é a mesma coisa que votar no PSD e, portanto, escolheram votar no PS. Aí é que está a gênese desta maioria absoluta do PS, é uma inaptidão total do Rui Rio. O PSD tem que perceber que nunca mais governará sem ter o beneplácito do Chega, portanto, tem que passar a olhar para o Chega também como um companheiro de caminho, um companheiro da direita parlamentar, e há um partido que defende muitas coisas em comum e não poderá. Eu gostava de falar sem ser interrompido. Sofia Matos, deixa agora vamos deixar o Pedro Frazão a terminar. Eu percebo que a Sofia está muito frustrada com a sua derrota eleitoral de ontem, mas tem que me deixar falar. De facto, o que acontece é que o doutor... O facto de eu achar que, eventualmente, os eleitores deixaram de votar no PSD com medo que nós pudéssemos fazer algum acordo parlamentar com o Chega. Bem, mas o Dr. Rui Rio disse tantas vezes que não fazia, que não pode ter essa interpretação, porque todos os partidos demarcaram tantas linhas vermelhas. Não, Sofia, desculpa, eu tenho direito à minha opinião e tenho direito à minha interpretação dos resultados eleitorais. E eu penso que estão os dois pontos claros. Vai-me deixar ter o direito à minha opinião. Penso que vivemos num partido... Estamos com os dois pontos claros. Vamos...